Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de redes de computador. O assunto que nós vamos abordar hoje é topologias, ok? Então vamos começar. Vamos lá. Conceituando topologias, a gente tem ali que é o layout físico utilizado para conectar os nós de uma rede. Ou seja, a topologia é a forma como a gente vai conectar cada um dos nós, cada um dos ativos de rede envolvidos. Ok? Vamos lá para a primeira delas, então, direto no assunto. A primeira delas a gente chama de barramento, ou bus em inglês. Ela é basicamente um par metálico onde todos os nós da rede estão diretamente conectados. Normalmente esse par metálico é aquele cabo coaxial e na sinalização elétrica, todas as vezes que a gente jogar um sinal elétrico nesse cabo, todos os equipamentos eles vão ser sensíveis e vão perceber essa sinalização. O tratamento desta informação, se é para este equipamento ou não, vai ser feito, é tratado através da camada 2, a camada de enlace, né, ou seja, a placa de rede é que vai fazer esse tratamento. Ok? Uma segunda forma de conectividade, num segundo layout de conectividade, a gente tem aí a topologia do tipo anel, ou ring em inglês. Nessa tecnologia, os equipamentos eles estão interconectados, ou seja, cada um deles está conectado ao computador seguinte até que essa estrutura de conexão retorne a ele. Esse desenho que nós temos aí demonstra para a gente como isso acontece de uma maneira lógica. Entretanto, isso fisicamente é complicado, porque eu teria que ter um cabeamento que percorresse todos os meus ativos de rede e retornasse à origem. Então, existe uma solução para isso, que é a utilização de um concentrador como esse que vocês estão vendo, que emula esse anel lógico. Tudo bem? A próxima topologia é aquela que nós vemos hoje com maior frequência dentro das salas de aula, dentro das nossas estruturas de conectividade, utilizando meio físico, um par metálico. Ela é do tipo estrela, ou seja, cada um dos equipamentos está conectado diretamente a um concentrador, e esse concentrador ele recebe a informação de um desses ativos e vai repetir esta informação para todos os demais, de maneira seletiva ou não. Okay? Aí vai depender da tecnologia e do tipo de repetidor que nós estamos utilizando. A outra forma da gente estabelecer a conexão é chamado de malha. Nesta topologia, cada um dos nós estão ligados a todos os demais. Essa topologia aqui, apesar de parecer meio estranha, ela é muito utilizada entre os roteadores da internet. É óbvio que a gente não tem um roteador conectado a todos os demais, mas nós temos um roteador conectado a um ou mais roteadores, e com isso a gente cria uma malha e circuitos alternativos para que a informação saia do destino, da origem, e alcance o seu destino. Okay? A topologia de conexão celular é aquela onde nós temos uma célula de transmissão de dados. Por exemplo, uma antena de telefonia celular. Aliás, a telefonia celular é o meio, é a forma de topologia celular mais óbvia para nós. A gente conhece ela porque a gente faz uso. A gente chama erradamente os nossos smartphones de celular. Na verdade, celular é a torre de transmissão. Então, vamos dar uma olhada em como isso funciona. Okay? Olha só, eu tenho uma torre de transmissão e essa torre ela tem uma determinada área de cobertura, ela tem um raio, um alcance. Debaixo dessa antena, ou dentro desse raio de cobertura, eu coloco lá um aparelho, 2 aparelhos, ou quantos aparelhos eu conseguir suportar com as tecnologias, a largura de banda que está disponibilizado para essa torre.
Em pouco tempo a gente vai ver que surge a necessidade de eu expandir a minha área de cobertura. Então, para isso, a gente coloca uma segunda torre e uma terceira torre. Cada uma dessas torres vai expandir a minha área de cobertura. Cada uma dessas torres, elas têm uma cobertura, um raio, que não é necessariamente igual à da anterior. Depende da posição, da localização, da geografia, dos prédios, das construções, do clima, do equipamento utilizado. Tem inúmeros fatores que modificam e que delimitam essa área de cobertura. O que é interessante a gente perceber nesse cenário é que determinados aparelhos, eles têm aí uma sobreposição. Então a gente tem aí em laranja aparelhos que estão sendo cobertos por duas torres e em vermelhinho uma área, um trecho da minha área de cobertura, onde eu tenho um aparelho que está sendo coberto por três torres. A forma como esse aparelho se conecta às torres, qual delas que ele vai utilizar, não é o objeto do nosso curso, ok? Mas é importante a gente saber que existe aí a necessidade da não descontinuidade do processo de transmissão de dados. De uma maneira muito parecida à telefonia celular, a gente tem aí os rádios de Wi-Fi, aquela cobertura que nós utilizamos wireless para os nossos notebooks, para os nossos smartphones dentro da nossa casa. Então, eu vou só trocar os ícones. E olha só, de uma telefonia celular, eu tenho agora uma rede onde eu tenho ali impressoras, smartphones, servidores, laptops, desktops, todos eles conectados, né? Inclusive com alguns com cobertura duplicada por um ou mais rádios, algo semelhante ao que acontece quando você abre o teu aparelho de celular e vai ver a intensidade do sinal. E você vai ver que tem vários rádios ali te dando cobertura, alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Tudo bem? Olha só, pessoal. Mas na vida real, a gente não utiliza necessariamente apenas um tipo, uma forma de topologia, de estabelecer essa conexão. Elas não são mutuamente exclusivas, ao contrário, elas são complementares. Então, a gente tem ali o que a gente chama de topologias híbridas, que são, na verdade, uma combinação destas topologias que a gente viu. Eu vou diminuir o tamanho dessa rede que nós temos, ok? E vou questionar vocês assim, olha, como será que uma torre de transmissão ou um rádio desse se comunica com os demais? É simples, a gente tem um aparelho concentrador e de cada um destes rádios a gente tem um par metálico que conecta esse concentrador. Ou seja, eu tenho aqui uma mistura de duas topologias, a topologia celular e uma topologia de estrela. E nesta topologia de estrela, vamos ampliar e olha só, eu posso conectar nela aqui a minha internet, eu posso conectar outros desktops, eu posso conectar um servidor e todos esses ativos de rede que a gente está vendo, trocando figurinhas, trocando pacotes entre si. Tudo bem? Então, pessoal, resumidamente, a nossa aula de hoje é bem curtinha, né? É só para a gente abordar esses assuntos mesmos. A gente tem ali a topologia de barramento, a topologia de anel, a topologia de estrela, a topologia de malha, a topologia celular e a topologia híbrida, que combina estas duas ou mais dessas topologias que a gente conversou. Ok? Espero que tenham aproveitado e que tenham gostado da nossa aula de hoje. E a gente fica aí até a próxima aula. Obrigado.